Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ezio Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo. Fazia tempo que eu não fazia vídeos sobre o nosso Santos Futebol Clube. Após aquela eliminação com o CRB, bateu um desânimo, um desespero. Mas estou voltando aqui para falar do nosso Santos, porque a única coisa que ficou realmente é a torcida. Não tem mais o que falar, né? O Santos perdeu mais uma vez contra o Botafogo ontem na Vila Belmiro. Foi uma partida em que o Santos dominou a partida, né? Vamos se dizer assim, que dominou. No primeiro tempo, a posse de bola foi até mais do Botafogo, mas uma posse de bola não tão efetiva, né? E o Santos foi mais perigoso, chutando bastante ao alvo, né? Coisa que rodadas anteriores o Santos não tinha isso, esse chute de longa distância, arriscar, né? Bater, isso é muito importante, mas tem que acertar o alvo, né? Não tem jeito. O que o Santos chutou de bola para fora ontem, impressionante. Impressionante. Tivemos a presença do Neymar ontem, o Neymar que era dúvida para a partida, porém jogou aí 70, 75 minutos mais ou menos de jogo. Primeiro tempo muito ativo, quase fez um belo gol, mas assim, né? Reclamando demais com os companheiros. Eu vejo da seguinte forma, né? O jogador, quando é um cara que foi espetacular, eu vou dizer porque foi, porque o Neymar tá devendo demais, né? O cara que foi espetacular como o Neymar é um cara que é fora de série, você vê pelos passes que ele dá que ele é fora de série, e o cara não consegue entregar, o cara começa a ficar nervoso, né? Só pode ser essa a resposta. Porque assim, a todo momento reclamando com a arbitragem, sabe? Reclamando muito com os companheiros, de forma excessiva. É importante reclamar com o árbitro? Claro, isso faz parte do jogo, né? O que também não pode ser um time omisso, aquele time que deixa o juiz apitar da forma que tem que apitar e o time não fala nada. Mas assim, excesso de nervosismo por parte do Neymar, né? Deu um pontapé desnecessário no Jair. Pontapé ele deu, né? Se o juiz fosse expulsar, alguns iam falar que seria exagero, mas eu não me surpreenderia, não, meu. E se fosse, acho que outro atleta, pode ser que até seria expulso, porque realmente ele deu um pontapé no Jair sem bola, né? Sem bola. E ainda depois colocou lá, pediu desculpas à torcida do Santos e ainda criticou o árbitro do primeiro cartão amarelo. Pelo amor de Deus, né, Neymar? Nos ajuda, né? Pelo amor de Deus, né? Segundo tempo, o Santos volta melhor, assustou o Botafogo diversas vezes, uma bola que foi salva quase em cima da linha ali. Salva não, né? Foi salva em cima da linha. O Barreal chutou uma bola na trave. E aí o lance fatídico. Um cruzamento na área. O Neymar, se ele não toca na bola, se ele não toca na bola, se ele não faz nada, o cara ia fazer pênalti nele. E ele resolveu, de forma imatura, colocar a mão na bola. Pô, Diogo, mas na hora do jogo pode acontecer isso. Realmente, pode acontecer. Na hora do jogo, na hora que você tá ali no momento, pode passar certas coisas na sua cabeça. Mas um jogador do quilate que é o Neymar, da grandeza que é o Neymar, fazer o que ele fez beira ao ridículo, né? E dali em diante, gente, o Santos recua totalmente, tava com a menos, e o Botafogo começa a ganhar campo e numa bola vadia, o Arthur pega e joga na área, a bola passa por todo mundo e a bola entra no gol. Muitos dizem que até foi falha do Brasão, não sei se foi tão falha assim do Brasão. Não vejo dessa forma, não. Não vejo porque tinha muita gente na frente também, né? Então acho que não sei se seria culpa do Brasão esse gol. Estão dizendo que foi culpa do Kleber Xavier, pelo fato do time ter recuado. Pelo amor de Deus, né, gente? Futebol, amigo, os caras estão jogando ali, eles não vão ficar. Ah, o técnico recua. Você acha que o Kleber Xavier pediu pro time recuar todinho? Pelo amor de Deus, esse foi um momento. O Neymar foi expulso, o time do Botafogo começou a ficar. Tinha já um pouquinho mais de posse de bola, mas muito, muito ruim, ficou mais com a bola e começou a dominar o time do Santos. Essa foi a verdade, gente. O Kleber Xavier tá tentando fazer as mudanças, colocou o Escobar na direita. O Escobar
melhor do que os laterais direitos que a gente tem, mas assim, você vê que ele não consegue, né, jogar, ele não tem costume de jogar na direita. Com o tempo pode ser que se adapte a essa função, errou algumas vezes, né? O time, de modo geral, muito bom. O Zé Rafael fez uma partida espetacular ontem. Espetacular a partida do Zé Rafael. Queimou minha língua. Eu não achava que o Zé Rafael poderia desempenhar da forma que ele está desempenhando, mas está jogando com classe, bola no pé, roda, desarma. Espetacular. Muito bom mesmo o Zé Rafael. Para mim, foi o melhor jogador da partida. Ele veio com uma opção Kleber Xavier sem centroavante, colocando, né, o Neymar ali meio que de falso 9. Até funcionou, mas o time precisa fazer os gols. E assim, né, pessoal? Joga como sempre, perde como nunca. Essa é a grande realidade. O Santos está cada vez mais na zona de rebaixamento, afundado com 8 pontos. Pega o Fortaleza na próxima partida. Fortaleza que vai jogar, que jogou contra o Flamengo, tomou uma goleada histórica. O Vojvoda lá tá mal demais. E só falta o Santos ressuscitar o Fortaleza. Porque, olha, vou falar para vocês, o desânimo em Vila Belmiro é muito grande. Tá? Tem torcedores que eu vejo que tá com uma certa esperança, eu acho bacana isso, pelo jogo que foi ontem. Foi um jogo que o Santos jogou bem, mas perdeu, mas jogou bem. Teve evolução o time. Faz pouquíssimos gols esse time do Kleber Xavier, né? Ele até resolveu um pouco a defesa, mas ó, o time não faz gol, né? E futebol, time que não faz gol não ganha jogo, né? Esse é o grande problema. Então, o Kleber Xavier, um cara cru ainda, né? E tá no Santos. O Santos que vai anunciar provavelmente amanhã o Alexandre Matos, um cara vencedor, um cara que sempre teve trabalhos em locais que tinha muito dinheiro envolvido, e dinheiro e Santos não cabe na mesma frase, pelo menos é o que vendem para nós, mas parece que agora tá tendo dinheiro, parece que até o Santos arrumou dinheiro do caixinha. Então, assim, as pessoas que dirigem o Santos, eles precisam ser claros do que está acontecendo no Santos Futebol Clube, porque a gente fica sem entender. O Tassiano não foi relacionado ontem, parece que vai ser vendido. Tomari mesmo não tem condições de jogar no Santos Futebol Clube. Então vamos ver o que o Alexandre Matos vai agitar essa questão. Tem que dar liberdade para o Alexandre Matos. É um cara que entende de mercado. Onde passou foi muito bem. Ele que montou esse time do Cruzeiro, que foi muito criticado no começo do ano, mas agora o Cruzeiro começa a ir muito bem no campeonato, está muito bem no Brasileirão. Né? Então, é um cara polêmico, mas é um cara que entende de futebol e de mercado, diferente do Pedro Martins. Teve a notícia hoje que o Ilharão provavelmente vai ser o primeiro reforço, é que ele deu ok. Eu também tenho lá minhas dúvidas sobre o Ilharão. Eu não é um jogador que eu sou muito fã. Foi muito bem no Flamengo. Tem que ver como é que ele vai chegar fisicamente aqui no Santos, né? Falando de volante, né? O Pituca fez o 7º jogo, também vai permanecer no Santos Futebol Clube. Então, essas são as questões que o Santos precisa resolver. Precisa fazer as contratações nessa janela que já começou. Precisa de um lateral direito, precisa de um zagueiro, precisa desse volante que seria o Ilharão, talvez. Precisa de um ponta direito, o Santos. E tem que ser jogadores para chegar e ser titular. Não é jogador para ajudar elenco. Tem que ser jogador para chegar e ser titular. Questão Neymar, de renovação, já tá enchendo o saco. Tá enchendo o saco isso. Ele que foi expulso ontem, não joga contra o Fortaleza. Será que foi o último jogo do Neymar ontem? Será que ele vai renovar? Por que essa demora é tão grande sobre a questão do Neymar, da renovação? Renovem logo ou liberem de uma vez. Não fiquem enrolando. Isso é ruim pro grupo, pra torcida. Expectativa besta, idiota. Estão esperando o quê para anunciar se o Neymar vai renovar ou não? É besteira isso, é uma plena idiotice uma coisa dessa. Sabe? Eu não vou entrar em méritos de Neymar, se tem mercado, se não tem. Só que tem que decidir. É o Santos Futebol Clube que está no meio da questão. Sabe? E a torcida fica na expectativa. Eu acredito
muita gente vai achar ruim, com o Neymar, o Santos tem possibilidade sim de sair dessa zona de rebaixamento, eu acredito que sim, né? Precisa fazer alguns ajustes. O Neymar não é mais novinho, 33 anos, precisa se controlar mais dentro do jogo, se concentrar dentro da partida. Alguém tem que chegar no atleta e falar com ele: aí, Neymar, você vai se contentar, baixar a bola, jogar mais bola e falar menos, pô, sabe? Alguém tem que chegar no Neymar e falar: 33 anos, não precisava nem falar sobre isso, né? Um cara que tem que dar exemplo dentro de campo, não é verdade? Então precisa decidir logo essa questão de inovação, porque o Santos tá acima de Neymar e de qualquer um. Então, o presidente, diretoria, decida logo sobre a questão Neymar, que já está enchendo o saco também, sabe? Já está enchendo o saco. É um ídolo do clube. Eu ouvi ontem torcedor muito bravo, tá certo de ficar bravo. Acho que há um pouco de exagero. Tem a questão dos 21 milhões, que tá pesando demais. Então, Neymar, você precisa decidir, cara. Decida, meu amigo. Decida. Seja homem, que eu acredito que você é, e decida sobre isso. Então fique no Santos, resolvam essa questão do Santos. Seja o verdadeiro ídolo que você é. Ou seja, ficando no Santos e tirando o Santos dessa situação. O pai dele, lamentável, que ele falou depois daquele jogo contra o Red Bull Bragantino. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Não quero entrar nesse mérito para não falar besteira. Mas, pô, Neymar, já tá na hora de você decidir também, cara. Sabe? E o Santos também tem que parar de jogar de função do Neymar. Neymar é um craque, muitos acham que é esse jogador, eu acho que não. É um craque, mas o Santos tem que viver sem o Neymar, cara. Tudo é Neymar. E eu sou cara fã do Neymar, hein? Adoro o Neymar, acho o cara um dos maiores ídolos da história do Santos. Mas tem coisas que estão atrapalhando, pô. Sabe? Eu não vou entrar no mérito que Neymar, que ele fez a expulsão de propósito. Eu não quero acreditar nisso. Entendeu? Ontem estava jogando bem, estava com fome, mas estava muito irritado no jogo e fez uma expulsão infantil, imatura. Entendeu? Então, pô, já não tem mais 20 anos, né, Neymar? Pelo amor de Deus, chega, né, cara? Então é isso. Vamos ver essas próximas notícias do Santos. Eu acho que o Alexandre Matos vai dar uma organizada na casa, sim. É um cara que, se ele precisa trabalhar, ele trabalhando, ele vai organizar, que é um cara que entende do riscado. Entendeu? Pessoal, eu vou pedir para vocês se inscreverem, dar o like aí no canal, compartilha e comentem. Podem comentar, podem negativamente, positivamente. Importante a gente debater sobre o nosso Santos Futebol Clube. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e boa segunda-feira. Tchau.